Bem-vindo ao canal Cortes Cruz de Cristo. Se você ama ouvir a palavra de Deus, então curta e inscreva-se. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Embora o que tenha sido dito tenha a ver com o contexto, a realidade com que eles viviam, não é difícil para a gente acompanhar. Não requer nenhuma interpretação profunda. Eu vou fracionar essa declaração sobre os sinais da maldição em 3 partes. Primeiro, arbusto solitário no deserto. Que diferença faz um arbusto no deserto, se ele está lá ou se tem outros? Não é a quantidade de arbustos que necessariamente vai afetar a sua produtividade ou o seu estado. Mas sabe algo que eu tenho percebido em 29 anos de ministério pastoral, fora os anos já no ministério itinerante, mas falo do pastoral, porque foi no pastorado que a gente passa a gastar tempo ouvindo pessoas, aconselhando, orientando, e você começa a aprender a mapear comportamentos que são repetitivos. Um dos sinais que acompanha a vida de quem não confia no Senhor é um senso de solidão. Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve, Deus age na vida do outro, mas não age na minha. Esse senso de solidão costuma acompanhar quem não confia no Senhor, porque o que confia, meu amigo, está em outro nível. No Salmo 27:10, Davi diz: ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, são os últimos de quem a gente vai esperar isso. E diz: o Senhor me acolherá. Tipo, é ruim que Deus vai me desamparar, nunca. É por isso que Hebreus 13, um dos textos que usamos num dos domingos, atrás, ministrando sobre fé, diz: porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E aquele que confia sabe que em momento algum será abandonado pelo Senhor. Mas quem não se move no nível de confiança o tempo todo, ele está preso nesse lugar. A segunda descrição dos sinais da maldição: não verá quando vier o bem. Esse que é classificado como maldito, que está debaixo do sinal da maldição, não vê o bem vir, mesmo quando vem sobre todos. E olha que tem coisa que Deus libera sobre todo mundo. Em Mateus 5,45, no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas tem gente que não enxerga nada, absolutamente nada do que Deus faz. Mesmo algumas coisas boas que lhe acontecem, ele muitas vezes prefere acreditar que aquilo é resultado do seu esforço, que é alguma coincidência, mas não necessariamente procede do Senhor. Logo, um sinal evidente na vida de quem não confia no Senhor. Nós vemos Deus denunciando esse comportamento na nação de Israel, relacionando isso com incredulidade. É a murmuração, é a reclamação. Essa pessoa não vê quando vem o bem. Agora, tem aquele tipo de gente, a expressão não verá quando vier o bem, não quer dizer não ver com a visão. O não verá é, não vai conseguir discernir que Deus deu, ou não vai poder desfrutar. E um texto que me traz temor, desde que eu era garoto, está em 2 Reis, no capítulo 7, eu gostaria de lê-lo a título de exemplo. Vou primeiro ler os versículos 1, depois o 2, e depois vou pular do 16 para o 20. O texto diz assim: então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um comentário. Eles estavam em guerra, a cidade está sitiada pelo inimigo. Uma crise financeira, material, sem precedentes, a fome está instalada. Lei de oferta e demanda, não tem escassez de alimento, não tem oferta de alimento, o preço sobe absurdamente. E começa a faltar alimento, não só porque já não tem para todo mundo, mas porque o acesso, o poder de compra vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Eliseu levanta para dar a notícia que deu. Então vamos tentar contextualizar, guardar das devidas proporções, porque algumas coisas vão ficar para mais, outras para menos. Imagina como se fosse hoje. O homem de Deus dizendo, amanhã, mais ou menos por essas horas, o dólar vai estar 50 centavos de real. Amanhã, por mais ou menos essas horas, você vai abastecer a gasolina aditivada a R$1. Amanhã, por mais ou menos essas horas, vamos comprar botijão de gás por no máximo R$50.
Irmão, tinha os que deram glória com você, e teve essa criatura estúpida, com perdão da palavra, do verso 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Gente, uma coisa é o cara não querer confiar, outra é ser tão insolentemente incrédulo. E Deus pode rasgar, abrir janela, derramar o que tem. Nem ele dá conta de fazer um negócio desse. E a Bíblia diz, o profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá. Ele está no time do que não verá vir o bem, mas não é que não verá com os olhos. Ele diz, vai enxergar, mas não vai desfrutar. O que acontece? Nesse inteirinho até o versículo 16 que eu vou ler. Alguns leprosos, que eram excluídos, tinham ficado do lado de fora da cidade, foram tentar encontrar uma expressão de misericórdia, conseguindo alimento com os inimigos que estão sitiando a cidade. Quando chega lá, descobre que não tem ninguém mais no acampamento. Todo mundo fugiu, deixou tudo para trás. Comida, acampamento, provisão, largaram armas, armaduras, enquanto eles não sabem o que aconteceu. Mas o sítio acabou. Aquele povo desapareceu, mas deixou todas as provisões. Aí aquela turma dizia, e aí, guardamos isso com a gente ou dividimos com a cidade? Eles resolvem, vamos levar as boas novas. Quando levaram a notícia, o verso 16 diz assim: então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei: amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Pastor, foi um tumulto no portão, porque o povo descobriu que tinha comida de graça. Eu falei, é verdade, mas com todo esse tumulto, só um foi pisoteado. O único descrente que recebe uma palavra de sentença, né, pelo seu posicionamento aberta e deliberadamente contrário a uma palavra liberada por Deus. A pergunta a ser feita é: que tipo de gente eu e você queremos ser? Esse que não confia no Senhor não verá quando vier o bem.